Nazaré era uma cidade tranquila, onde o som do vento entre as árvores e o canto dos pássaros marcavam o ritmo da vida cotidiana. Maria, uma jovem humilde e de fé pura, dedicava seus dias aos afazeres domésticos, à oração e ao cuidado com sua família. Seus olhos refletiam a serenidade de quem conhece o peso da vida, mas também a esperança de que algo maior estava reservado para ela. Ela não esperava, naquele dia, que sua vida tomaria um rumo inesperado, como os ventos que às vezes surgem sem aviso. Estava sozinha em sua casa em oração silenciosa, quando uma luz intensa iluminou o ambiente. Maria, atônita e em choque, viu uma figura celestial diante de si. O anjo Gabriel, com sua presença radiante e serena, anunciou com voz suave que ela, Maria, seria a escolhida para dar à luz o Salvador. "Não temas, Maria", disse o anjo. "Encontraste graça diante de Deus. Conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus." O coração de Maria batia forte. Como poderia uma jovem como ela, pura e simples, ser escolhida para algo tão grandioso? A dúvida a invadiu, mas logo se dissipou, sendo substituída pela fé que sempre habitou sua alma. Ela sabia que o Senhor não se enganaria em suas escolhas. "Como se fará isso se sou virgem?", perguntou Maria, sua voz tímida, mas cheia de uma curiosidade profunda. O anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra. Ela ficaria grávida de um filho divino que seria o Rei dos Reis e o Salvador de todos. Maria, com a simplicidade e a humildade que marcariam toda a sua jornada, aceitou sem hesitar. "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra", respondeu, entregando-se completamente ao plano divino. Esse ato de entrega, silencioso mas carregado de significados profundos, foi o início de uma jornada de fé, dor, alegria e redenção. Maria não sabia o que a esperava, mas sabia que sua vida não seria mais a mesma. Ao olhar para o céu, ela sentiu a presença de Deus de uma maneira mais intensa do que nunca, como se o próprio universo estivesse em espera, pronto para revelar-se por meio de seu ventre. O anjo então desapareceu, e Maria ficou sozinha, mas não mais vazia. Uma paz incomum tomou conta de seu coração, como se tudo o que ela precisava fosse já conhecido e já preparado para ela. O chamado estava dado e sua missão estava clara. Ela seria mãe do Salvador. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu de Nazaré, Maria se ajoelhou, orando com a certeza de que sua vida estava apenas começando, uma história que se entrelaçaria com o destino da humanidade. Mas o caminho à frente não seria fácil, e ela sabia que, ao aceitar a vontade de Deus, estaria se entregando a um futuro incerto, cheio de desafios e provações. Mas no fundo de seu ser, ela já sentia o toque do milagre que estava por vir. O tempo passava em Nazaré com a tranquilidade de sempre, mas Maria sentia o peso de sua missão crescer dentro de si. A gravidez que começava a tomar forma em seu corpo também começava a formar algo dentro de sua alma, uma consciência crescente do plano divino, mas também das provações que viriam. Maria, em seus momentos de quietude, muitas vezes se via contemplando o futuro. O anjo lhe disse que seria mãe do Salvador, mas o que isso realmente significava? Ela sabia que seria algo grandioso, mas não conseguia deixar de pensar nas implicações. Ela era uma jovem virgem, prometida a José, um homem justo e bom. O que ele pensaria disso tudo? Como ela explicaria a ele e aos outros que ela estava grávida sem a intervenção de um homem? Ela sabia que, em sua pequena cidade, isso não seria facilmente compreendido. A gravidez de uma mulher solteira em uma comunidade tão fechada e religiosa poderia ser vista como um grande escândalo, um pecado. A vergonha e a dúvida eram inevitáveis, e Maria temia como sua família e seu noivo reagiriam. Maria não tinha respostas para todas as perguntas que surgiam em sua mente, mas havia uma coisa que ela sabia com toda certeza: a vontade de Deus deveria ser cumprida. Isso era tudo o que ela precisava para encontrar força. Mesmo com a ansiedade apertando seu peito, ela confiava plenamente no plano divino, mesmo sem entender todos os detalhes. Foi então que, em um momento de oração, Maria sentiu uma paz sobre ela, como se o próprio Deus estivesse lhe dizendo para confiar. A presença de Deus era tão palpável, tão forte, que ela não pôde mais duvidar. Sentiu-se envolta por sua graça e soube, com o coração inteiro,
que estava cumprindo a vontade divina. Foi com essa certeza que Maria tomou uma decisão corajosa: contar a José. Ela sabia que o amor e a bondade de seu noivo eram imensos, mas também sabia que ele não compreenderia imediatamente. Como poderia ele entender algo tão misterioso e divino? José, um homem de caráter justo, estava em seu próprio momento de incerteza. Quando Maria lhe contou a notícia, seu coração ficou pesado. Como qualquer homem honesto, ele sabia que algo não fazia sentido. A mulher que ele amava estava grávida, e ele não tinha participação nisso. A dor e a confusão que ele sentiu em seu coração quase o levaram a tomar uma decisão impensada. José pensou em deixá-la secretamente para poupá-la da humilhação pública, mas não queria causar-lhe sofrimento. Mas então, enquanto ele repousava sua cabeça em oração, um anjo do Senhor apareceu em um sonho, como acontecera com Maria, e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. O anjo continuou, revelando o grande plano de Deus para o mundo, e José, tocado por uma paz sobrenatural, acordou com uma certeza renovada. Ele sabia o que deveria fazer. Maria, ao receber José com compreensão e amor, viu em seu olhar uma nova luz, um reflexo da aceitação de um homem que também escolheria seguir o caminho de Deus. Juntos, com corações agora alinhados com o propósito divino, se prepararam para a jornada que se seguiria. Maria sentiu uma onda de gratidão por José, que não a rejeitou, mas a aceitou com todo o coração, assim como ela havia aceitado o plano de Deus para sua vida. Com isso, ela sentiu que não estava mais sozinha, e a missão que Deus lhe confiara se tornava mais clara a cada dia. Com José ao seu lado, Maria sabia que seria mais forte para enfrentar o que estava por vir. Ela agora carregava não apenas um filho, mas a promessa de um Salvador que mudaria o destino de toda a humanidade. O caminho de fé estava apenas começando, mas com Deus ao seu lado e com o apoio de José, Maria encontrou a força necessária para enfrentar todos os desafios que ainda viriam. O vento suave que sopraventava as colinas de Nazaré parecia uma bênção, levando consigo o perfume das flores e a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Maria, já com o ventre visivelmente crescido, sentia uma mistura de excitação e apreensão. A cada dia que passava, o momento do nascimento se aproximava e, com ele, o cumprimento da promessa divina. Mas nem tudo seria fácil. Em meio à paz que reinava em seu coração, havia desafios a serem enfrentados. Roma, com sua autoridade impiedosa, havia decretado um censo que exigiria que todos se registrassem na cidade de seus ancestrais. José, descendente de Davi, teve que viajar até Belém, a cidade natal de sua linhagem, para cumprir essa ordem. Era uma viagem longa e cansativa, especialmente para Maria, que estava perto do momento de dar à luz. A ideia de deixar Nazaré e enfrentar uma jornada incerta fez Maria se sentir inquieta. O caminho era árduo e o clima inconstante. A paisagem árida do deserto parecia imitar o sentimento de solidão que, às vezes, tocava o seu coração. Mas Maria, mais uma vez, se entregou à vontade de Deus. Sabia que a viagem tinha um propósito divino, mesmo sem entender completamente os detalhes. José, sempre atento e cuidadoso, procurou providenciar o melhor possível para a viagem. Ele sabia que Maria precisava de descanso e cuidado, especialmente no estado em que se encontrava. Mas mesmo com toda a preparação, o caminho não seria fácil. As estradas eram longas, o calor intenso e o conforto escasso. Maria, porém, encontrava força em sua fé. Durante as paradas no caminho, ela orava, pedindo a Deus proteção e paciência. As palavras que o anjo lhe dissera ainda ressoavam em sua mente. Não temas, Maria. Isso a sustentava e ela sabia que não estava sozinha. O calor do sol refletia na terra e as noites eram gélidas e silenciosas. À medida que os dias passavam, Maria começou a sentir os sinais do trabalho de parto. O nascimento de seu filho estava cada vez mais próximo e a tensão em seu coração aumentava. Ela não tinha um lugar seguro ou confortável para dar à luz, como muitas mulheres que se preparavam para a chegada de seus filhos. Mas Maria, com a força que vinha de sua confiança inabalável, manteve a calma. Ela sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Finalmente, após dias de viagem, José e
Maria chegaram a Belém, mas o que os aguardava era uma cidade lotada de pessoas. Não havia lugar para eles em nenhuma das hospedarias, e a agitação das multidões só aumentava sua preocupação. Maria, já em trabalho de parto, sentiu que a hora estava perto. O desespero tomou conta de seu coração, mas a fé que a guiava nunca vacilou. Ela sabia que a providência de Deus estaria com ela. José, angustiado, procurou uma última opção, uma estrebaria onde animais eram guardados. Era o lugar mais humilde e desprezado, mas seria o único onde Maria poderia dar à luz em paz. O frio da noite, a umidade do lugar e o cheiro dos animais não importavam. Ali, no meio da simplicidade e da pobreza, o milagre estava prestes a acontecer. Maria se acomodou na estrebaria, rodeada por um ambiente rudimentar, mas de alguma forma cheio de serenidade. O nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, aconteceria naquele lugar humilde, onde a realeza e a majestade do mundo seriam substituídas pela humildade e simplicidade de um Deus que se fez homem. Enquanto Maria sentia as dores do parto, ela olhou para o céu estrelado através da abertura da estrebaria, sentindo uma profunda conexão com o plano divino. O Messias, o Filho de Deus, estava vindo ao mundo da maneira mais inesperada. A promessa se cumpria ali, em Belém, e Maria sabia que, mesmo em meio à pobreza, o reino de Deus estava sendo estabelecido de uma forma que ninguém poderia imaginar. E, finalmente, com um último esforço, Maria deu à luz o Filho de Deus. Com suas próprias mãos, ela envolveu o recém-nascido em panos e o deitou em uma manjedoura, um berço de humildade, mas cheio de glória e luz divina. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som suave de um recém-nascido respirando, e a presença de Deus naquele pequeno corpo fez com que a noite parecesse mais iluminada do que qualquer estrela poderia brilhar. A noite estava tranquila em Belém, mas nos campos próximos, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Os pastores que vigiavam seus rebanhos sob o céu estrelado não podiam imaginar que seriam os primeiros a testemunhar o milagre que havia ocorrido naquela humilde estrebaria. O vento fresco da noite soprava suave, e o silêncio das planícies de Judá parecia anunciar algo grandioso. De repente, a quietude foi rompida por uma luz intensa e radiante, mais brilhante do que qualquer estrela que já tivessem visto. A figura do anjo do Senhor apareceu diante dos pastores e o medo tomou conta de seus corações. Eles se prostraram aterrorizados com o espetáculo celestial. Mas o anjo, com voz suave e reconfortante, disse-lhes: "Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura." A luz que envolvia o anjo parecia se espalhar pelos campos, e os pastores, ainda atônitos, viram uma multidão de anjos louvando a Deus e proclamando: "Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade." O céu parecia ter se aberto para declarar a grandeza do evento que acabara de acontecer. Os pastores, tomados pela emoção e pela certeza do que acabaram de ouvir, se levantaram imediatamente, decididos a encontrar o menino. Com pressa e um coração cheio de esperança, os pastores caminharam até Belém. Não importava a distância ou o cansaço da jornada. A promessa divina os impulsionava a ir até o lugar onde o Salvador estava. O que encontraram na estrebaria foi um cenário de simplicidade, mas com um brilho de divindade que transcendia qualquer descrição humana. Maria, com os olhos cheios de amor e de serenidade, estava deitada ao lado de seu filho. José, ao seu lado, observava com um olhar protetor e em silêncio. O menino Jesus, envolto em faixas, deitado na manjedoura, irradiava uma paz inegável, uma presença que tocava as almas de todos que estavam perto. Os pastores, maravilhados, se aproximaram reverentemente. Eles se ajoelharam diante do menino, sabendo que estavam diante do cumprimento de uma promessa feita há muitos séculos. Eles contaram a Maria e a José sobre a visitação dos anjos, sobre as palavras que tinham ouvido no campo. Maria, ouvindo a história dos pastores, guardava todas aquelas coisas em seu coração, maravilhada com o mistério que se desvelava diante dela. Os pastores, após adorarem o Salvador, partiram, espalhando a boa nova de tudo o que haviam presenciado. Eles se tornaram os primeiros evangelistas,
levando a mensagem do nascimento de Cristo para todos os cantos de Belém e além. Seu testemunho era simples, mas profundo, e logo a notícia do nascimento do Messias começou a se espalhar entre os povos. Maria, enquanto ouvia o testemunho dos pastores e refletia sobre as palavras que o anjo Gabriel lhe dissera, sentiu uma vez mais a intensidade da missão que lhe fora confiada. O filho que ela havia gerado e dado à luz, não, era apenas seu. Ele era o Salvador do mundo, enviado para trazer redenção e luz para todos os povos. A responsabilidade de ser mãe do Messias parecia, a cada momento, mais imensa, mas também mais doce, pois ela sabia que a vontade de Deus estava sendo cumprida através dela e de seu filho. O pequeno Jesus, quieto em sua manjedoura, parecia dormir pacificamente, mas o futuro que ele traria consigo era maior do que qualquer um poderia compreender naquele momento. Maria sabia que ela e José tinham diante de si um futuro desconhecido, cheio de desafios, mas também de milagres. E com esses pensamentos, Maria se entregou mais uma vez à vontade de Deus, confiando que ele guiaria cada passo seu e de seu filho na missão que estava apenas começando. Quando o céu de Belém começou a se tingir de dourado com os primeiros raios do sol, a paz daquela noite silenciosa deu lugar a uma sensação de expectativa. Embora os pastores tivessem espalhado a boa nova sobre o nascimento do Salvador, o mundo ainda não sabia a magnitude do evento que acontecera. A promessa do Messias se cumpria de forma silenciosa e humilde, mas não para todos. Longe, no Oriente, 3 sábios, conhecidos como magos, observavam o céu. Eles eram estudiosos dos astros, homens sábios e poderosos, acostumados a ler os sinais do universo. Durante meses, algo inusitado chamara sua atenção. Uma estrela nova, mais brilhante do que todas as outras, surgira no céu. Essa estrela, para eles, não era apenas um fenômeno astronômico, mas um sinal divino, o sinal do nascimento de um rei, o Messias tão aguardado. Os magos, guiados pela estrela, partiram em uma jornada longa e perigosa, atravessando desertos e montanhas, movidos pela convicção de que estavam em busca de algo além do que os olhos humanos poderiam perceber. A estrela era seu guia, e eles acreditavam que ela os conduziria até o Rei Prometido, o Salvador do mundo. Quando chegaram a Jerusalém, a capital do reino, o fervor de sua jornada começou a se transformar em uma incerteza silenciosa. O rei Herodes, governante da Judéia, foi informado sobre a chegada dos magos e sobre a estrela que eles seguiam. Herodes, um homem temeroso e paranoico, soubera de antigas profecias sobre o nascimento de um rei dos judeus. A menção ao nascimento de um Messias, um rei, o alarmou profundamente. Ele não podia permitir que um novo rei, que ameaçasse seu poder, surgisse. Intrigado e preocupado, Herodes chamou secretamente os magos para uma audiência. Disfarçando suas intenções, ele os questionou sobre o nascimento do rei e pediu de forma dissimulada que o encontrassem e o informassem sobre o local exato onde ele estava, alegando que também desejava adorar o novo rei. Os magos, confiando em sua jornada e em sua missão, concordaram em seguir a estrela até o local indicado. Eles não sabiam ainda do perigo que Herodes representava. Guiados pela estrela, os magos seguiram até Belém, onde a luz da estrela parou sobre a casa onde Maria e José estavam com o menino. Quando entraram, encontraram o menino Jesus, deitado em sua manjedoura. Ao vê-lo, seus corações se encheram de alegria e reverência. Eles se ajoelharam diante dele, oferecendo-lhe presentes preciosos, ouro, incenso e mirra, símbolos de sua realeza, divindade e humanidade. Maria, observando os presentes e a adoração dos magos, sentiu uma profunda gratidão. Ela sabia que seu filho era mais do que o salvador de sua própria vida. Ele era a esperança para todas as nações. O brilho nos olhos dos magos, a humildade com que se ajoelharam diante de Jesus e o respeito com que ofereciam seus presentes eram sinais de que o mundo estava começando a reconhecer o que o céu já sabia. Jesus era o Rei dos Reis, enviado para trazer a salvação. Mas, enquanto os magos se preparavam para partir, um aviso divino chegou até eles. Em um sonho, um anjo os alertou sobre os planos traiçoeiros de Herodes e instruiu-os a retornar para suas terras por outro caminho, sem contar a Herodes sobre o local do menino.
Com sabedoria divina, os magos seguiram a direção indicada pelo anjo, evitando o rei cruel e suas intenções malignas. Enquanto isso, Maria e José, ainda absorvendo a reverência dos magos e os presentes oferecidos, estavam mais uma vez lembrados de que a missão de seu filho iria além de qualquer expectativa humana. O mundo começava a dar sinais de que reconheceria a grandeza do que estava acontecendo, mas também, como seria revelado mais tarde, esse reconhecimento traria tanto glória quanto sofrimento. Com a partida dos magos, Maria guardava em seu coração o peso de todas as revelações divinas que estavam acontecendo em sua vida. Cada passo, cada visitação, cada sinal era um lembrete do plano eterno que Deus havia desenhado para seu filho e para a humanidade. Ela sabia que, a partir daquele momento, sua vida e a vida de seu filho jamais seriam as mesmas. A estrela ainda brilhava no céu, e Maria olhou para ela com esperança, sabendo que a jornada de Jesus estava apenas começando e, com ela, a história da salvação de todos os povos. O vento da noite parecia mais pesado, carregando consigo uma sensação de urgência e inquietação. Maria estava acordada, olhando para o céu escuro através da abertura da janela. O silêncio era profundo, mas o desconforto em seu peito não a deixava dormir. Algo estava prestes a acontecer. Ela sentia isso com todo o seu ser. O nascimento de seu filho, o Salvador do mundo, havia sido marcado por milagres e sinais, mas agora, diante de seu recém-nascido, o céu parecia se preparar para uma nova provação. Naquela mesma noite, enquanto o sono ainda envolvia José, ele teve um sonho. Um anjo do Senhor apareceu a ele com uma mensagem urgente e clara: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes procurará o menino para matá-lo." O coração de José se apertou ao ouvir aquelas palavras, mas ele sabia que a direção vinda do Senhor deveria ser obedecida. Não houve hesitação em seu coração. Ele sabia que a segurança de Maria e de Jesus dependia de sua obediência. Sem perder tempo, José acordou Maria e, com uma voz baixa e urgente, contou-lhe o sonho e a ordem do anjo. Maria, com o coração apertado, não questionou, pois sabia que a proteção divina estava com eles. O medo do que estava por vir era real, mas a confiança em Deus também era. Ela se levantou silenciosamente, vestindo-se rapidamente. Maria não tinha dúvidas de que, assim como o Senhor a havia guiado até aquele momento, ele continuaria a guiá-los na jornada à frente. José, Maria e o pequeno Jesus partiram naquela noite, sem demora, com a esperança de que o Egito seria um refúgio seguro. Não havia tempo a perder, e a fuga era mais do que uma medida de segurança. Era uma obediência à vontade de Deus. A estrada que os levava para fora de Belém era deserta e fria, mas a estrela no céu, que antes havia guiado os magos, agora parecia brilhar com um novo propósito. Ela os guiaria para longe da ameaça de Herodes, para um lugar onde estariam seguros. Enquanto viajavam, a solidão e o deserto da jornada se estendiam diante deles. Maria sentia o peso de seu filho, que agora estava sendo protegido, mas que também já começava a carregar o fardo da humanidade. O medo de Herodes estava presente, mas ela sabia que a segurança de Jesus estava em Deus, e nenhum poder humano poderia impedir o cumprimento do plano divino. José manteve o olhar firme, olhando para o horizonte distante, mas nunca deixando de se preocupar com o conforto de Maria. Ele sabia que as viagens no deserto eram difíceis, especialmente para uma mulher em suas condições. Mas Deus estava com eles, e essa certeza lhe dava forças. A viagem para o Egito foi longa e cansativa. O calor do deserto parecia ainda mais intenso à medida que os dias passavam, e a escassez de comida e água tornava a jornada ainda mais árdua. Mas, apesar das dificuldades, Maria e José não estavam sozinhos. A presença de Deus os acompanhava, e a proteção divina parecia envolvê-los, como uma sombra que os guiava pelo caminho. Enquanto caminhavam, Maria refletia sobre as palavras do anjo, que falara de maneira tão clara e direta. Herodes procurará o menino para matá-lo. A mensagem do anjo ressoava em sua mente. A crueldade do rei, que mataria crianças inocentes em busca do Messias, não era algo que ela imaginava, mas a realidade era inegável. O próprio Herodes, cego pelo medo de perder seu trono, estava disposto a cometer atrocidades para garantir que nenhum novo rei o desafiasse.
Quando finalmente chegaram ao Egito, Maria e José encontraram refúgio. O Egito, um lugar distante de sua terra natal, se tornava um abrigo temporário, um lugar onde poderiam esperar até que o perigo de Herodes passasse. O Senhor havia providenciado para que eles fossem mantidos seguros, longe das mãos de um rei insano. Enquanto estavam no Egito, Maria não pôde deixar de refletir sobre a ironia da situação. O Salvador do mundo, o Rei dos Reis, estava sendo protegido em um lugar estranho, longe de sua casa, sendo guardado por um simples carpinteiro e uma mulher de fé. Ela sabia que seu filho tinha um propósito grandioso, mas os caminhos de Deus nem sempre eram compreendidos. Às vezes, o plano divino parecia envolver desafios e sacrifícios, mas Maria confiava que tudo o que acontecia tinha um propósito divino. O Egito, um lugar de refúgio temporário, seria o cenário da próxima fase da vida do Salvador. Maria e José esperavam pacientemente, sabendo que a ordem do Senhor viria no momento certo, quando Herodes estivesse fora de cena. Até lá, eles se mantiveram vigilantes, agradecidos pela proteção de Deus e certos de que a missão de Jesus, a missão da salvação, continuaria a se desenrolar de acordo com a vontade divina. Os dias no Egito se passaram lentamente, mas com uma sensação crescente de segurança. Maria, José e o menino Jesus encontraram um lugar simples para se acomodar, mas o coração de Maria estava longe da tranquilidade. Ela sentia que algo grande estava prestes a acontecer, que o tempo para o qual Deus os havia guardado estava se aproximando. A paz que eles experimentaram no Egito não era permanente, mas uma pausa divina em meio às dificuldades. Embora as noites fossem tranquilas, a preocupação ainda pesava sobre Maria. O Egito, embora seguro, não era sua terra natal. Ela ansiava por voltar à sua casa, a Nazaré, mas sabia que a jornada de retorno ainda não havia chegado. O plano de Deus não era ainda completo, e ela confiava que ele a guiaria no momento certo. Foi então que, mais uma vez, o Senhor falou a José. Em um sonho, um anjo lhe apareceu e disse: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque morreram os que buscavam a vida do menino." José, ao acordar, sentiu uma paz que não havia experimentado antes. O perigo de Herodes havia terminado. Ele, o tirano, estava morto e a ameaça que pendia sobre o menino Jesus desaparecera. Deus, em sua misericórdia, havia cumprido sua promessa, permitindo que a família retornasse à terra de Israel. José não perdeu tempo. Ele se preparou para partir imediatamente, decidido a obedecer ao comando divino sem hesitar. Maria, como sempre, confiava na liderança de José. Embora soubesse que o retorno para a Judéia representava um novo começo, ela também sabia que o futuro de seu filho estava nas mãos de Deus. Ela aceitou mais uma vez o caminho que Deus havia preparado para ela, embora soubesse que cada passo desse caminho traria novos desafios e surpresas. O retorno à Judéia não foi sem dificuldades. Embora Herodes tivesse morrido, o reinado de seu filho Arquelau, que governava a região, ainda gerava temor e incerteza. Ao ouvir sobre as intenções de Arquelau, José se sentiu incomodado. Como qualquer homem justo, ele temia que o novo governante fosse tão cruel quanto o pai e se sentiu incerto sobre retornar a Belém. Mais uma vez, Deus proveu direção. Em outro sonho, o Senhor falou a José, alertando-o para não voltar a Belém, mas para se estabelecer em uma cidade chamada Nazaré, na Galileia. O anjo do Senhor guiava José mais uma vez, e ele obedeceu sem hesitar. Como sempre, José fez o que lhe foi ordenado, confiando que Deus sabia o melhor caminho para proteger o menino e sua mãe. Maria e José viajaram até Nazaré, uma cidade que parecia ser um refúgio perfeito, afastada da capital Jerusalém e da influência dos governantes cruéis. Nazaré era uma cidade pequena e pacata, e Maria encontrou nela a serenidade que tanto buscava, mas com a certeza de que ali seu filho cresceria em um ambiente seguro e protegido, onde ele começaria a se revelar ao mundo de acordo com o plano divino. Nazaré seria o lugar onde Jesus passaria sua infância, o lugar que seria conhecido por todos como a cidade de origem do Salvador. Maria, em seus momentos de reflexão, sabia que ali, nas colinas pacatas da Galileia, o futuro de Israel e do mundo seria forjado. Seu filho, o Rei dos Reis, não começaria seu reinado em palácios, mas entre as pessoas simples,
no calor da vida cotidiana. A vida em Nazaré parecia ser mais tranquila do que as aventuras e provações que haviam enfrentado até ali. A cidade parecia estar imersa em uma paz que só poderia vir de Deus. Maria e José viveram seus dias com os pés firmemente plantados na terra, mas com os corações voltados para os céus. Maria, agora com Jesus em seus braços, refletia sobre o caminho que percorreram: o nascimento humilde em Belém, a visita dos magos, a síntese, fuga para o Egito e agora o retorno à Terra Prometida. Cada evento era um passo mais próximo do grande plano de salvação que Deus havia desenhado para a humanidade. Ela sabia que sua missão como mãe do Salvador estava apenas começando, e com o crescimento de Jesus, o caminho da redenção também começaria a se revelar. Nazaré seria, por muitos anos, o lar do menino Jesus. Maria e José, com fé silenciosa, aguardavam os próximos passos da jornada que Deus preparara para o seu filho. Eles não sabiam quando ou como, mas sabiam que no devido tempo, Jesus seria revelado ao mundo como o Messias, o Salvador. Os anos passaram rapidamente em Nazaré. O menino Jesus crescia sob o olhar atento e amoroso de Maria e José. Cada dia trazia uma nova experiência, uma nova lição para o jovem menino. E para Maria, era uma jornada de reflexão e gratidão, pois ela via seu filho se transformando, não apenas em estatura, mas em sabedoria e graça. A vida em Nazaré era simples. Jesus, como qualquer outra criança, brincava com os meninos da cidade, aprendendo com José o ofício da carpintaria. Maria, enquanto cuidava de seu lar, não podia deixar de observar a maneira única como seu filho agia. Ele sempre demonstrava uma sabedoria que transcendia sua idade. Sua bondade, seu olhar sereno e suas palavras, sempre profundas, tocavam o coração de todos ao seu redor. Maria sentia em seu coração que ele era diferente, mas ao mesmo tempo, a humildade e simplicidade de sua vida cotidiana em Nazaré pareciam ocultar a grandeza que estava por vir. No templo, nas festividades e nas viagens anuais a Jerusalém, Maria e José viam o crescimento de Jesus não apenas em seu físico, mas em seu entendimento espiritual. Ele mostrava interesse pelas Escrituras, fazendo perguntas que, muitas vezes, surpreendiam os sábios e doutores da lei, pois seus questionamentos eram profundos, com uma clareza que indicava uma conexão direta com a sabedoria divina. No entanto, a maioria das pessoas em Nazaré e ao redor não sabia da grandeza de quem ele realmente era. Jesus era visto como o filho de Maria e José, um simples carpinteiro, e não o Messias que viria transformar o mundo. A vida cotidiana de Maria era, ao mesmo tempo, uma vida de desafios e de grande alegria. Ela experimentava momentos de reflexão silenciosa, enquanto Jesus crescia em sabedoria. Mas também havia momentos de dúvidas e perguntas que ela ainda não conseguia compreender completamente. O que significava ser a mãe do Salvador? Ela, uma simples mulher de Nazaré, estava criando o Filho de Deus, e embora ela soubesse que ele tinha um grande propósito, a magnitude dessa missão muitas vezes a deixava em um silêncio contemplativo. Certa vez, durante uma viagem a Jerusalém, quando Jesus tinha cerca de 12 anos, a família foi ao templo para celebrar a Páscoa. Quando a festa terminou e todos começaram a voltar para casa, Maria e José perceberam que Jesus não estava com eles. O coração de Maria se encheu de angústia. Como poderiam ter perdido o Filho de Deus? Eles retornaram apressadamente a Jerusalém, procurando por ele entre as pessoas e nos lugares familiares, mas não o encontraram. Finalmente, após 3 dias, encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas que deixavam todos maravilhados com sua inteligência e sabedoria. Maria, aliviada, mas também surpresa e confusa, perguntou: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos aflitos. Jesus, com uma calma serena, respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém estar na casa de meu pai? Maria, embora não entendesse completamente, sentiu uma onda de reverência e assombro diante da resposta de Jesus. Ela sabia que, de algum modo, ele estava começando a revelar o caminho que sua vida tomaria, e ela, como mãe, estava apenas começando a entender o peso de ser a mãe do Filho de Deus. Naquele momento, a visão do futuro de Maria e do destino de seu filho parecia mais clara, mas ainda envolta em
Mistério. O plano de Deus se desenrolava aos poucos, e Maria, enquanto mãe, experimentava o processo de entregar seu filho ao chamado divino, sabendo que a missão de Jesus estava prestes a se intensificar. Com o passar dos anos, Maria continuava a ser a cuidadora e guia de Jesus, mas sabia que ele tinha um propósito maior. Cada palavra e cada ação de Jesus refletiam a luz de um propósito divino que ainda não havia sido plenamente revelado. Ela confiava que, mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro conheceria quem ele realmente era. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens, e Maria, sua mãe, guardava todas essas coisas em seu coração. Ela sabia que os próximos anos trariam mais desafios, mas também mais revelações. O caminho para a realização do plano de salvação estava se preparando, e Maria, com a fé inabalável de sempre, aguardava pacientemente o momento de ver o Messias ser revelado ao mundo. O tempo passou em Nazaré, e os dias tranquilos de Maria, José e Jesus, até então foram marcados por uma vida simples, mas cheia de uma profunda conexão com Deus. Jesus crescia em estatura e sabedoria, mas para aqueles ao seu redor, ele ainda era o filho de Maria e José, o carpinteiro. No entanto, algo dentro de Jesus começava a despertar, um chamado que não poderia mais ser ignorado. Sua missão, que já estava sendo forjada no silêncio do cotidiano, estava prestes a ser revelada ao mundo. O momento chegou quando Jesus completou 30 anos. Ele sabia que a hora estava próxima. Era o tempo de ser manifestado publicamente como o Messias. Maria, que sempre soubera que seu filho tinha um destino divino, sentiu uma mistura de emoções, alegria, medo e uma profunda reverência ao ver seu filho começar a cumprir a missão pela qual ele havia sido enviado. O ministério de Jesus teve início quando ele foi até o Rio Jordão, onde João Batista, o profeta que preparava o caminho para o Senhor, estava pregando o arrependimento e o perdão dos pecados. João, ao ver Jesus se aproximando, sentiu em seu coração a certeza de que o Senhor estava diante dele. Ele, reconhecendo que Jesus era o Messias, tentou resistir, dizendo: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim." Jesus, porém, respondeu com uma calma que só ele poderia ter: "Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." João então obedeceu, e Jesus foi batizado nas águas do Jordão. No momento em que Jesus saiu da água, os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba, enquanto uma voz vinda do céu disse: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Maria, que estava distante, mas sabia que esse era o momento de revelação de seu filho, sentiu uma onda de emoção e confirmação em seu coração. A voz do Pai Celestial era um sinal claro de que a missão de Jesus estava apenas começando, e ele estava sendo enviado para um propósito muito maior do que Maria poderia entender naquele momento. Jesus, agora ungido pelo Espírito Santo, começou a pregar e a curar, espalhando a mensagem do reino de Deus. Ele chamou discípulos, fez milagres e proclamou a chegada do Messias, o Salvador prometido. Maria, como qualquer mãe, observava de longe, sentindo um orgulho profundo de seu filho, mas também um crescente entendimento de que ele não estava mais sob seu cuidado físico, mas sob a direção divina. Ela sabia que o caminho de Jesus não seria fácil. As multidões o seguiam e muitos acreditavam nele, mas também havia aqueles que questionavam, desafiavam e odiavam a mensagem que ele trazia. O que antes parecia ser uma simples promessa de salvação, agora estava se tornando um movimento poderoso que desafiava as autoridades religiosas e políticas de sua época. Maria, em sua quietude, acompanhava de perto os feitos de Jesus, mas também via os sinais de adversidade se aproximando. Ela sabia que, como mãe, sua jornada com ele estava prestes a se tornar ainda mais dolorosa e complexa. Não apenas o mundo estaria prestes a conhecer o Messias, mas também o sofrimento e a redenção que ele traria. Em uma de suas viagens, Jesus foi a uma festa de casamento em Caná, na Galileia. Foi nesse evento que ele realizou o primeiro milagre público de seu ministério. Transformou água em vinho. Maria, que estava presente, percebeu que algo extraordinário estava acontecendo. Quando o vinho acabou, ela foi até Jesus e disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Maria, com a confiança inabalável que sempre tivera em seu filho, disse aos serventes:
fazei tudo o que ele vos disser. Jesus então mandou que os serventes enchessem as talhas de pedra com água, e quando tiraram a água, ela se havia transformado em vinho excelente. Este milagre, embora simples à primeira vista, foi o primeiro sinal público de que Jesus era mais do que um homem comum. Ele era o Filho de Deus, capaz de realizar maravilhas. Maria, ao ver esse milagre, sentiu uma mistura de surpresa, alegria e reverência. Embora ela soubesse que ele era o Messias, assistir a essas manifestações da divindade de seu filho foi um lembrete poderoso de que a missão de Jesus estava em pleno andamento. Ela guardou todos esses momentos em seu coração, sabendo que cada milagre, cada palavra de Jesus estava cumprindo o plano divino. Maria também começou a entender que o caminho de seu filho não seria isento de sofrimento. Quando ela ouviu as críticas e as rejeições que Jesus enfrentava, soube que as provações já haviam começado, mas a fé que sempre teve em Deus a sustentava, e ela confiava que o propósito de Jesus não falharia. Ele estava cumprindo a vontade de seu Pai, e ela, como mãe, sabia que deveria apoiar seu ministério, mesmo que isso significasse aceitar o sofrimento que viria. O ministério de Jesus estava apenas começando, mas Maria sabia que a jornada para a redenção da humanidade estava em pleno curso. Ela, que o havia concebido, gerado e criado com tanto amor, agora via-o cumprir o papel para o qual havia sido enviado. E enquanto o acompanhava, ela também se preparava para os desafios que viriam, sabendo que seu filho não seria apenas o salvador de sua própria vida, mas de todo o mundo. À medida que os dias se passavam, o ministério de Jesus crescia em intensidade. Suas palavras estavam tocando os corações, mas também estavam desafiando as estruturas de poder e autoridade da época. As multidões seguiam Jesus, maravilhadas com os milagres, curas e ensinamentos profundos que ele trazia. No entanto, essa popularidade crescente gerava incomodidade entre os líderes religiosos e as autoridades do templo. Os fariseus e saduceus, aqueles que se consideravam os guardiões da lei e da tradição, começaram a se sentir ameaçados pela nova mensagem de Jesus. Sua crítica ao legalismo religioso, ao orgulho espiritual e sua chamada ao arrependimento e à verdadeira pureza do coração desafiaram diretamente a autoridade desses líderes. Eles estavam determinados a desacreditar Jesus, temendo que sua influência pudesse tirar-lhes o controle sobre o povo. Maria observava esses acontecimentos de longe, mas sentia o peso crescente da missão de seu filho. Ela sabia que o mundo, em sua resistência, não poderia aceitar facilmente a mensagem de redenção que Jesus trazia. Ele estava pregando algo radicalmente diferente, algo que tocava as raízes da espiritualidade e da relação do homem com Deus. Isso não poderia passar despercebido, e as reações das autoridades religiosas eram um reflexo do medo e da inveja que sua mensagem causava. Certo dia, enquanto Jesus ensinava no templo, os fariseus e os mestres da lei se reuniram para confrontá-lo. Tentando colocar Jesus em uma armadilha, eles lhe perguntaram sobre o pagamento de tributos a César, com a esperança de que ele se colocasse contra o Império Romano ou contra a lei judaica. Jesus, com sabedoria divina, respondeu: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Com essa resposta, ele neutralizou a tentativa de armadilha e, ao mesmo tempo, reafirmou o princípio de que o reino de Deus transcende as questões políticas e materiais. Maria, enquanto ouvia sobre esses confrontos, sentia uma mistura de orgulho e apreensão. Ela sabia que o confronto estava se tornando inevitável. As palavras de Jesus estavam tocando muitos corações, mas também estavam dividindo a sociedade e, especialmente, as autoridades religiosas. Sua vida pública estava se tornando um campo de batalha espiritual, e as ameaças contra ele estavam se tornando mais evidentes. Em outro episódio, Jesus foi questionado sobre a ressurreição e sobre os mortos, uma questão levantada pelos saduceus, que não acreditavam na vida após a morte. Eles tentaram desafiá-lo em um assunto teológico que gerava grandes discussões entre os judeus. Mas novamente Jesus, com uma autoridade que ia além de qualquer conhecimento humano, respondeu com uma sabedoria profunda, refutando as doutrinas errôneas dos saduceus e afirmando a realidade da vida eterna e a relação entre Deus e o homem após a morte.
Esses confrontos com as autoridades religiosas, que aconteciam cada vez mais frequentemente, eram sinais claros de que Jesus estava cumprindo sua missão de confrontar as falsas crenças e as injustiças que existiam em sua época. Ele estava chamando as pessoas a um relacionamento mais profundo com Deus, uma relação baseada no coração e na verdade, e não nas aparências ou nas tradições vazias. Maria sabia que a cada dia o risco de seu filho ser rejeitado, perseguido e eventualmente sofrer por sua mensagem aumentava. Ela sentia o peso de ser a mãe daquele que estava, de forma tão audaz e poderosa, desafiando os poderes estabelecidos. Ela, que sempre soubera que Jesus tinha um grande propósito, agora começava a entender a gravidade do que isso significava para ele e para ela como sua mãe. Ela sentia o coração apertado, pois sabia que o caminho que Jesus estava trilhando não seria fácil. Cada confronto com as autoridades, cada palavra que ele proferia, parecia aumentar o fardo que ele carregava. Mas Maria também sabia que essa era a vontade de Deus. Jesus, em sua missão de trazer redenção ao mundo, enfrentaria grandes dificuldades e sofrimentos, mas ela confiava que no final, a vontade divina se cumpriria. E enquanto as tensões aumentavam, Maria, com a fé inabalável que sempre tivera, se preparava para o que estava por vir. Ela sabia que o tempo de revelação da verdadeira natureza de Jesus estava se aproximando. Ele, o Messias prometido, estava cumprindo a missão divina que ele havia recebido desde o início, e ela, como mãe, estava lá para apoiar, amar e acompanhar seu caminho, mesmo que o futuro fosse incerto e marcado por dificuldades. Os dias estavam cada vez mais tensos. A popularidade de Jesus continuava a crescer, mas com ela também crescia a oposição. Enquanto ele curava os doentes, expulsava os demônios e proclamava a boa nova do reino de Deus, os líderes religiosos se sentiam cada vez mais ameaçados. O ambiente estava carregado de um tipo de hostilidade silenciosa, mas palpável. Jesus, com sua sabedoria divina, não podia mais passar despercebido. Ele havia se tornado uma figura central, e suas palavras desafiavam o coração das estruturas religiosas e políticas. Maria, como mãe, percebia a crescente dor no coração de Jesus. Ela via o peso que ele carregava, não apenas as provações físicas, mas a pressão espiritual de cumprir a missão divina. Ele, que sempre se mostrou compassivo, amoroso e compreensivo, agora enfrentava críticas cada vez mais intensas. Cada vez que Jesus falava sobre o reino de Deus, sobre o amor incondicional do Pai e sobre a verdadeira justiça, as autoridades se opunham com mais força, buscando desacreditá-lo e calá-lo. Maria estava dividida entre a alegria de ver seu filho realizar tantos milagres e a tristeza de perceber que esses mesmos milagres estavam atraindo inimigos que queriam silenciá-lo. Como mãe, ela compreendia o risco que ele estava correndo, mas também sabia que tudo fazia parte do plano divino. O sofrimento de Jesus estava começando a tomar forma diante de seus olhos. Foi quando, em um encontro com os fariseus, Jesus se referiu mais uma vez à sua missão redentora de maneira dolorosa, mas clara. Ele falou sobre a necessidade de sua morte para a salvação do mundo. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto, disse ele. João 12:24. Maria, ao ouvir essas palavras, sentiu o coração apertado. Ela sabia que o tempo de seu filho estava chegando ao fim, e com ele, o cumprimento do grande sacrifício de redenção. Naquela mesma época, Jesus começou a revelar mais abertamente aos seus discípulos o destino que o aguardava. Ele falou sobre sua morte e ressurreição, e mesmo quando os discípulos tentavam entender, Maria sentia um pressentimento de que o momento da grande provação estava se aproximando. Cada palavra de Jesus sobre o sofrimento futuro ecoava no seu coração. Ela sabia, no fundo de sua alma, que o sacrifício de seu filho seria maior do que qualquer dor que uma mãe poderia imaginar. Mas ela também sabia que, se fosse a vontade de Deus, ela deveria aceitar esse destino. Em um dos momentos mais emocionantes e tensos de sua jornada, Jesus subiu ao monte com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. No monte, ele foi transfigurado diante deles, sua aparência resplandecendo com uma luz celestial. Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus sobre a missão que ele estava
prestes a cumprir. A visão era gloriosa e confirmava que ele era, de fato, o Filho de Deus. Mas também havia um mistério profundo nesse momento. A glória de Jesus estava sendo revelada, mas seu caminho passava pela cruz. Maria, em seu coração, compreendia que, embora o mundo começasse a reconhecer a verdadeira natureza de Jesus, o grande sacrifício que ele teria de fazer não poderia ser evitado. Ela via de longe o início do caminho que levaria à dor e ao sofrimento, mas também à salvação de toda a humanidade. Enquanto Jesus se preparava para enfrentar os desafios que estavam à frente, Maria sabia que ela também precisaria estar preparada. O que aconteceria nas próximas semanas mudaria não apenas a vida dela, mas o destino de todo o mundo. O caminho da cruz estava se formando, e Maria, a mãe do Salvador, estava prestes a enfrentar a dor mais profunda que uma mãe poderia suportar. A dor de ver seu filho sofrer, humilhado, rejeitado, crucificado. Ela estava prestes a ver o cumprimento da profecia que dizia: "E uma espada transpassará a tua própria alma." Lucas 2:35. Esse seria o preço da salvação. E enquanto ela se preparava para o que viria, Maria, com a força que vinha de sua fé em Deus, confiava no plano divino. Ela sabia que o fim não seria o fim, mas o começo de algo maior. A redenção, a vitória sobre a morte, a esperança eterna para toda a humanidade. O tempo estava se esgotando. Jesus sabia que a sua missão estava prestes a alcançar o seu clímax. Ele havia falado sobre sua morte, sobre o sacrifício necessário para a salvação. Mas as palavras não haviam sido compreendidas plenamente pelos discípulos. Eles ainda acreditavam que o reino de Deus viria de uma maneira diferente, mais visível, mais imediata, talvez até mais política. Contudo, o caminho de Jesus era radicalmente diferente, e seu amor e sacrifício seriam revelados da forma mais surpreendente, através da cruz. Era a época da Páscoa, e Jesus estava com seus discípulos em Jerusalém para celebrar a última refeição antes dos eventos que mudariam o destino de todos. Maria, distante, mas atenta aos sinais, sabia que essa noite seria diferente. O peso que sentia no coração a lembrava das palavras proféticas que ela havia recebido desde a visita do anjo Gabriel. Uma espada transpassará a tua própria alma. Esse sacrifício que Jesus estava prestes a fazer não seria apenas físico, mas profundamente espiritual e emocional para ela também. Na sala superior, Jesus e os discípulos estavam reunidos para a ceia. O ambiente estava carregado de um sentimento de tensão, mas também de uma profunda reverência. Jesus sabia que o tempo havia chegado para ele cumprir tudo o que havia sido predito sobre ele. Ele lavou os pés dos discípulos, demonstrando humildade e amor incondicional, servindo-os com um gesto que refletia seu coração. Era um lembrete de que o maior entre eles deveria ser o servo de todos. Quando Jesus tomou o pão e o vinho, ele fez algo profundamente simbólico. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ele estava instituindo a Santa Ceia, o memorial de sua morte e ressurreição, um ato de aliança eterna entre ele e os que o seguiam. Maria, embora não estivesse fisicamente presente naquela ceia, sentia sua alma ligada a esse momento. Ela sabia que aquele gesto de Jesus representava mais do que uma refeição simbólica. Era o início do fim de sua jornada terrena, um início doloroso que a conduziria ao maior sacrifício de todos os tempos. Naquela noite, Jesus revelou algo que já estava em seus pensamentos e que agora não podia mais ser evitado. Ele seria traído. Judas, um dos seus discípulos, havia se aproximado dos líderes religiosos e feito um acordo para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. O ambiente ficou tenso e carregado de tristeza, mas Jesus, com um olhar de profunda compreensão, sabia que isso também fazia parte do plano de Deus. Jesus olhou para seus discípulos e falou com uma tristeza silenciosa, mas também com uma força inquebrantável. Ele sabia que o sofrimento era inevitável. Quando ele disse a Judas: "O que tens de fazer, faz-o depressa." O peso da escolha que Judas estava prestes a fazer pairava no ar. Maria, embora não presente, sentia cada palavra de Jesus como uma lança em seu coração. Aquela noite era marcada por despedidas veladas, por despedidas não ditas e por um amor profundo
que se entregava mesmo sabendo da dor que estava por vir. Jesus sabia o que significava ir para o Getsêmani, onde suor e sangue se misturariam sob o peso do sofrimento, onde ele sentiria o abandono de seus amigos e a solidão da missão que estava prestes a cumprir. Maria, em sua quietude, refletia sobre aquele momento. Ela sabia que o fim estava próximo. Ela sabia que, como mãe, deveria apoiar Jesus, mesmo sem entender completamente a magnitude de tudo o que ele estava prestes a enfrentar. Ela confiava em Deus, mas também sentia o peso da dor do caminho de sofrimento que seu filho teria que trilhar. Ela sabia que a morte de Jesus era uma parte necessária para a salvação do mundo, mas o amor de mãe tornava difícil compreender o sacrifício total que ele estava prestes a fazer. Aquelas horas que se seguiam seriam cruciais. Maria, embora não ao lado de Jesus fisicamente, estava com ele em espírito, orando e oferecendo sua própria fé como um suporte silencioso para o filho que estava prestes a cumprir o maior sacrifício de todos os tempos. Ela sabia que o céu e a terra se cruzariam naquele momento. A noite em Jerusalém caiu pesada, como se o próprio céu estivesse antecipando a tragédia que estava por vir. O vento fresco cortava as oliveiras no jardim do Getsêmani, onde Jesus se retirou com os seus discípulos após a última ceia. Ali, no silêncio daquele lugar, ele buscava forças, sabendo que a sua missão estava prestes a alcançar o momento mais sombrio. Maria, embora distante, sentia uma inquietação profunda em seu coração. Ela sabia que aquele momento era crucial, o ponto de inflexão onde as promessas de Deus começariam a se concretizar, mas também onde o maior sofrimento da humanidade seria imposto a seu filho. No Getsêmani, Jesus começou a sentir a angústia que, de uma maneira incompreensível para os homens, estava sendo amplificada pela pressão espiritual de carregar o pecado do mundo. A angústia de Jesus foi tão grande que ele, com os discípulos ao seu redor, pediu a Deus em oração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Seu suor, como gotas de sangue, caía ao chão, refletindo a intensidade da luta interna que ele enfrentava. A dor que ele sentia não era apenas física, mas a antecipação da separação de Deus que ele experimentaria ao tomar sobre si o pecado do mundo. Maria sabia o que estava acontecendo, pois o Espírito Santo lhe havia mostrado em seus momentos de oração o peso que Jesus carregaria. O sentimento de abandono, de solidão, de enfrentar a violência e a dor não era apenas físico, mas algo muito mais profundo. A dor de ser separado do Pai para cumprir o propósito divino. Enquanto Maria orava em sua casa em Nazaré, ela sentia o desespero de Jesus em sua alma. A conexão entre mãe e filho era inexplicável, e ela compartilhava espiritualmente a angústia de seu filho. Ela sabia que ele estava lutando contra o medo e a dor do que estava por vir, mas também sabia que, como qualquer mãe, sua única opção seria apoiar a missão que Deus havia dado ao seu filho. Ela havia dado seu sim a Deus quando aceitou ser a mãe do Salvador, e agora ela precisava aceitar que o caminho de seu filho, embora doloroso, era o único caminho para a redenção. Jesus, em sua humanidade, buscava consolo, mas os discípulos, fatigados de sono, não podiam compreender a profundidade da dor que ele estava enfrentando. Vigiai e orai, ele lhes disse. Mas a solidão no Getsêmani se aprofundou. A presença de Deus parecia distante, e Jesus enfrentava a luta final para cumprir o plano de salvação. Maria, em seus pensamentos, estava com ele. A mulher que o tinha concebido e amamentado, que o havia visto crescer e se tornar o Salvador do mundo, agora via seu filho lutando sozinho em oração. Ela não podia estar lá para segurá-lo, para confortá-lo, como qualquer mãe faria. Mas ela ofereceu sua oração silenciosa, entregando a dor e a fé nas mãos de Deus, confiando que o sacrifício de Jesus, por mais doloroso que fosse, traria a salvação ao mundo. A madrugada se aproximava, e Jesus, com seus discípulos, se preparava para o que seria a última grande provação. Quando ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, ele sabia que o momento de sua entrega estava próximo. Não havia mais tempo para fugir da dor. A hora de se entregar à vontade de Deus havia chegado. Levanta-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.
disse Jesus com firmeza, sabendo que o destino já estava selado. O homem que o havia traído, Judas, se aproximava com um exército de soldados e autoridades religiosas para prendê-lo. Maria, sem poder intervir fisicamente, estava em seu íntimo, compartilhando a dor e a aceitação. Ela, que havia vivido o milagre do nascimento de Jesus, agora se preparava para viver o maior sacrifício de todos, ver seu filho ser levado como um cordeiro para o sacrifício. Embora o medo e a dor fossem profundos, sua fé permanecia inabalável. Ela sabia que, em algum lugar, além de seu entendimento humano, Deus estava no controle. Jesus, em sua pureza e entrega, sabia que a redenção estava ao alcance, mas que o preço seria pago com lágrimas, sangue e dor. E Maria, a mãe que o havia sustentado nos braços, agora se preparava para entregar seu filho à obra divina que salvaria a humanidade, sabendo que o sofrimento e a cruz eram inevitáveis, mas também a chave para a vitória. O caminho da cruz estava prestes a começar, e Maria sabia que a dor que ela e seu filho enfrentariam mudaria para sempre o destino do mundo. O som das multidões na cidade de Jerusalém era ensurdecedor, e o ar parecia pesado, como se toda a criação aguardasse o momento que estava prestes a acontecer. Jesus, com os braços atados e sua face marcada pela dor e pelas bofetadas, foi levado diante das autoridades. Ele já havia sido traído por Judas, abandonado por seus discípulos e condenado por aqueles que o rejeitavam. Agora, ele caminhava em direção ao lugar de sua execução, carregando a cruz que seria o instrumento do maior sacrifício da história da humanidade. Maria, embora ainda distante do local onde seu filho seria crucificado, sentia cada passo de Jesus como uma dor profunda em sua alma. Ela sabia que o momento de ver seu filho sofrer, de vê-lo humilhado e torturado, estava prestes a se concretizar. Sua mente voltava para os tempos em que ele era um bebê em seus braços, e agora ela o via caminhar para a morte como um homem, sem culpa, mas levando o peso de todos os pecados do mundo. A cidade de Jerusalém estava dividida. Muitos estavam ali para zombar e gritar contra Jesus, enquanto outros, com corações partidos, seguiam-lhe os passos em silêncio. No caminho para o Gólgota, a cruz pesada sobre seus ombros já havia começado a ferir seu corpo. Jesus, enfraquecido pela perda de sangue e pelo cansaço, caiu várias vezes, mas a vontade divina o mantinha em movimento. Maria, acompanhada por algumas mulheres e discípulos, entre eles João, seguiu à distância, observando com o coração dilacerado cada passo de Jesus. Ela não podia impedir o que estava acontecendo, mas sua presença silenciosa, cheia de dor, refletia o amor e a fé que ela tinha em seu filho. Ela sabia que esse momento era inevitável, mas o peso da separação, do sofrimento e da perda era insuportável. Finalmente, chegaram ao Gólgota, o lugar da crucificação. Jesus foi estendido na cruz, e os soldados começaram a pregar seus pulsos e seus pés, a dor extrema atravessando seu corpo. O sangue jorrava, mas Jesus, com uma calma que transcendia qualquer compreensão humana, permanecia firme. Ele não lutava contra o que estava acontecendo, pois sabia que esse era o preço que tinha que pagar pela salvação de toda a humanidade. Maria, observando de longe, via seu filho sendo erguido, a cruz com ele pendurado entre dois ladrões. A cena era a mais dolorosa que ela poderia imaginar. Seu coração, já dilacerado, agora se partia completamente. Como mãe, ela sentia cada prego sendo cravado como se fosse em seu próprio ser. Mas, ao mesmo tempo, sabia que essa dor tão profunda e insuportável estava cumprindo o propósito divino. A redenção estava sendo alcançada e o preço estava sendo pago. Enquanto a crucificação seguia, Jesus, em seu sofrimento, falou palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele, que estava sendo torturado e rejeitado, ainda tinha palavras de compaixão e perdão. E Maria, observando tudo isso, sabia que esse sacrifício não era apenas por aqueles que estavam presentes naquela cena, mas por toda a humanidade, por ela mesma, por seus filhos e por todos os que viessem a crer. O sofrimento de Jesus continuava. Ele, com grande esforço, olhou para Maria, sua mãe, e para o discípulo a quem ele amava, João. Com um olhar cheio de amor e compaixão, ele disse a Maria: Mulher, eis aí o teu filho, e a João: Eis aí a tua mãe. Mesmo em sua dor,
Jesus não esqueceu de cuidar de sua mãe, assegurando que ela fosse cuidada após sua morte. Maria então sabia que, embora a perda fosse imensa, ela tinha um novo filho em João, e João tinha uma nova mãe. À medida que o tempo passava e as horas se arrastavam, o céu se escureceu e a terra tremeu. Jesus, com sua última força, exclamou: "Está consumado." Ele havia cumprido a vontade do Pai. Ele havia dado sua vida como resgate por muitos. Com essa última palavra, Jesus entregou seu espírito. Maria, ao ouvir essas palavras, sabia que o sacrifício estava completo. O filho a quem ela havia dado a vida, agora estava entregando sua vida por ela e por toda a humanidade. A dor era imensa, mas a fé que sempre a sustentou agora a guiava por essa noite sombria. Ela sabia que, embora a morte de seu filho fosse real e dolorosa, aquilo não seria o fim. Os discípulos e as mulheres que estavam com Maria observavam em silêncio. A crucificação havia terminado, mas para Maria, a jornada estava apenas começando. Ela agora precisava viver com a promessa do que estava por vir, a ressurreição que traria esperança para o mundo. Enquanto o corpo de Jesus era retirado da cruz e colocado no sepulcro, Maria, em silêncio, o acompanhava. A dor de ver seu filho morto era insuportável, mas em seu coração havia uma chama de esperança, uma certeza de que a morte não teria a última palavra. Ela aguardava com fé e paciência a vitória que viria no terceiro dia. E ao olhar para o corpo de Jesus sendo colocado no sepulcro, Maria sabia que o grande milagre da salvação estava prestes a acontecer. O terceiro dia amanheceu com uma quietude incomum em Jerusalém. O peso do que havia acontecido no Gólgota ainda pairava sobre a cidade. Os discípulos estavam dispersos, tomados pela dor, pelo luto e pela dúvida. Maria, embora firme na fé que sempre teve, não podia escapar da tristeza profunda que agora a envolvia. O corpo de Jesus estava sepultado e a grande promessa parecia distante. O homem que ela tinha amado desde o momento de sua concepção, que ela havia visto crescer, ensinar, curar e até sofrer, estava agora morto. Mas Maria, como todos os outros, estava esperando o cumprimento das palavras de seu filho, esperando a promessa da ressurreição. Na madrugada daquele terceiro dia, quando o sol ainda não havia rompido o horizonte, algumas mulheres se dirigiram ao sepulcro, entre elas Maria Madalena, com seu coração dilacerado pela perda. Elas vinham com a intenção de ungir o corpo de Jesus, cumprir as práticas de sepultamento. Mas quando chegaram, o que encontraram foi algo que nenhum de seus corações angustiados poderia imaginar. A pedra que selava o sepulcro havia sido rolada para o lado. O sepulcro estava vazio. Maria Madalena, desesperada, correu até os discípulos e contou o que havia visto. Eles não podiam acreditar. Pedro e João imediatamente correram até o túmulo, verificaram o local e encontraram os lençóis de linho com que o corpo de Jesus havia sido envolto, mas sem o corpo de Jesus. Desorientados, sem saber o que fazer, retornaram para onde estavam. Mas Maria Madalena permaneceu ali, chorando diante da entrada do sepulcro. Então algo surpreendente aconteceu. Maria se inclinou para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Eles lhe perguntaram: "Mulher, por que choras?" Ela respondeu: "Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram." Virando-se, Maria percebeu que alguém estava se aproximando e, sem saber quem era, perguntou com a mesma tristeza em sua voz: "Senhor, se o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei." Mas a voz que respondeu não era estranha. Era a voz de Jesus. Ele a chamou pelo nome: Maria. Quando ela ouviu aquele nome, sua dor e luto se transformaram instantaneamente em uma alegria indescritível. Ela, em um impulso de surpresa e fé, exclamou: "Rabone", que significa mestre. E ali, diante do túmulo vazio, Maria experimentou o milagre mais glorioso de todos, a ressurreição de seu filho, o Messias, o Salvador do mundo. Jesus, agora ressurreto, disse a Maria para não o tocar, pois ainda não havia ascendido ao Pai, mas para ir contar aos seus discípulos a boa nova. Ele estava vivo. Ele havia vencido a morte, cumprindo a promessa que havia feito. A morte não teve poder sobre ele, e a redenção da humanidade estava completa. Maria, com o coração cheio de esperança renovada, foi, em obediência, contar aos discípulos o que ela havia visto e ouvido. Naquele momento,
Maria não apenas experimentou a ressurreição de seu filho, mas se tornou a primeira a anunciar o maior milagre de todos os tempos. Ela, a mãe que havia perdido seu filho, agora se tornava a portadora da boa nova da vitória sobre a morte e do início da nova vida, a vida eterna prometida a todos os que creem. Maria sabia que a jornada de Jesus não havia terminado no sepulcro, mas que agora uma nova era havia começado. O sofrimento, a dor, a cruz, tudo havia sido superado. A ressurreição de Jesus não era apenas um evento pessoal para ele, mas uma mensagem de esperança para o mundo inteiro. Ele havia vencido, e com ele todos os que o seguissem também teriam a vitória sobre a morte. Maria, com um coração cheio de gratidão e reverência, estava testemunhando o cumprimento da promessa divina. Ela, que havia sido a mãe do Salvador, agora via que o propósito de Deus se cumprira em sua totalidade. E o amor que ela sempre sentiu por seu filho, que a havia levado a aceitar a dor da cruz, agora a impulsionava a viver e compartilhar a grande verdade de que ele, o Filho de Deus, estava vivo. A ressurreição trazia consigo não apenas a promessa de vida eterna, mas a certeza de que a redenção havia sido consumada e a esperança para todos os povos havia sido restaurada. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.